Bom dia, a paz do Senhor Jesus, sou eu, Manuel Gomes, saudações a todos, aqui no Evangelho de Mateus, capítulo de número 9, ao versículo de número 35 a seguir, a palavra do Senhor diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelha que não tem pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Amém? Esse texto aqui está relatando Jesus ao percorrer as cidades, as aldeias. Ele ia por todas as partes durante o seu ministério, cidades pequenas, cidades grandes, das menores às maiores. Ele não deixava nenhuma cidade sem por a qual levar a mensagem do reino dos céus. Aqui nessa oportunidade diz que ele, ao percorrer essas cidades e pregando o evangelho, diz que ele vendo, ele observando as multidões, disse que estava se compadecendo, diz que ele se compadecia, ele teve compaixão das multidões. Por quê? Porque diz que as multidões estavam como ovelhas sem pastor, porque estavam exaustas, estavam aflitas. E ele olhou para os seus discípulos e disse, se dirigiu a seus discípulos, aqueles discípulos que, se você olhar no capítulo 10 mais adiante, você vê Jesus já dando ordem a esses discípulos, chamando mais discípulos, mas aqui diz que ele dirigiu a seus discípulos e disse: olha, a seara na verdade é grande. Então ele viu ali a grande necessidade, ele viu que havia muita necessidade, as pessoas, a humanidade daquela época estava exausta, estava aflita, e ele viu que havia muito, e ele falou assim para os seus discípulos: olha, a seara é grande, e ele falou para eles: rogai, pois, ao Senhor da seara para que envie mais trabalhadores, para que envie, para que mande, para que levante, trabalhadores para a sua seara. Algo que me chamou a atenção aqui é que ele falou assim: ora, rogai, suplicai, clama ao Senhor da seara. Ele viu esse povo, ele observava a humanidade, por onde ele passava, por mais pequena que seja aquela comunidade, ou aquela aldeia, ou aquele povoado, aquela cidade, por mais pequena ou por mais grande que era, ele estava ali observando, ele via e ele se compadecia. Então, hoje, na nossa atualidade, em poucos minutos, talvez nós possamos observar o mundo inteiro, através das redes sociais, através dos meios de comunicações, nós possamos ver bem claro qual é as situações, quais são as condições que se encontra a humanidade. Então, a diferença é que Jesus, ele tinha compaixão, ele, ao ver a humanidade, ao ver o povo, as multidões naquelas condições difíceis, diz que ele se compadecia. E eu quero nesta manhã te animar com esta palavra aqui, é que você também, como eu, todos nós, nos vemos as situações que se encontra a humanidade, as multidões, o povo, os seres humanos.
e que nós possamos orar para que Deus venha levantar obreiros, né? Levantar homens que se compadecem, que tem esse mesmo sentimento que tinha Jesus. Jesus, ao ver essas multidões, ele se compadecia, ele curava as enfermidades, todo tipo, toda sorte de doença, ele curava, mas aún assim ele falou para os seus discípulos: ora ao Senhor da seara, para que envie mais obreiro para a sua seara, porque é grande, está necessitando. Eu olho e nós olhamos, né, e vemos aí tanta gente, né, que ainda está sem direção, sem esperança, sem rumo, não sabe aonde vai passar a eternidade, não tem expectativa nenhuma, talvez até de uma vida melhor aqui nessa terra, está totalmente desorientados. Então, nós ao observar, ao saber, ao ver essas situações, creio que nós possamos, o mínimo que possamos fazer é orar, é clamar ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus de Abraão, não é? Ao Deus de Isaac, ao Deus de Israel, ao Deus único, e que Ele venha despertar homens, né, cheio dessa compaixão, homens cheio de Deus, cheio de amor, né, que possam ser um obreiro, né, porque as características que Jesus tinha, e ao deixar isso aqui escrito para nós, é que ele compadecia, ele tinha uma sensibilidade, ele via a situação e aquilo se compadecia daquela situação, daquela circunstância difícil que ele via as pessoas a qual vivendo. Hoje não é diferente, hoje as pessoas estão padecendo e muitas vezes nós vemos as situações críticas e muitas vezes ficamos, não movemos, não nos incomoda. Isso é perigoso demais. E eu quero ler mais um versículo aqui que se encontra no livro de Atos, capítulo 9, no versículo 11, diz assim: então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama direita, na casa de Judas, e procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Olha, Saulo aqui, que é Paulo, ele estava cego. Ele havia, quando ele teve aquela visão, aquele encontro com Cristo, ele ficou cego. E aí Deus manda, através de Ananias, que ele fosse lá na casa de Judas, aonde esse Tarso, esse Paulo, estava orando. Olha bem, diz que estava orando. E aqui Jesus fala para os seus discípulos: ora ao Senhor, né? Ora ao Senhor. E aí nós vemos então a necessidade de Deus abrir a visão, né? Abrir nossa visão e colocar dentro de nós essa compaixão para que nós possamos também ver. Primeiro tem de ver e sentir. Muitas vezes muitos estão até vendo, mas não estão sentindo. Que Deus nesta manhã, através dessa palavra, venha despertar em nós, abrir nossa visão, para que nós venhamos ter compaixão e se compadecer. Paulo, a partir desse momento, nós vimos que ele se tornou um grande obreiro do Senhor, um grande apóstolo, um grande servo, mas diz que ele estava orando, mas antes dele orar, ele estava cego, ele havia perdido a visão, mas Deus mandou o obreiro dele lá na casa de Judas. Que nesta manhã também, esta palavra chega ao teu encontro, e você comece a orar, você comece a suplicar e falar para Deus, para que Deus possa, entende? Levantar homens, obreiros, para a seara, porque as almas estão aí dispersas, as pessoas estão vivendo de uma maneira que não tem expectativa, nem da vida natural, dessa vida normal, e nem da vida eterna. Entende? Então, que nesta manhã nós venhamos ter essa iniciativa de começar a orar, buscar ao Senhor,
e clamar ao Senhor pelas almas que a qual estão aí perecendo, ok? Que Deus te abençoe e tenha um bom dia.